Próximo palestrante é VP de Mídia e Dados da Liu Lara. Ele brilhou no nosso último curso Digital Business Update, questionando a forma como a gente pensa audiências. E é o nosso convidado agora. Vem aqui para o palco, Vicente Varela. Pô, ficou chato, hein? O mídia vir depois de tanta criatividade assim. Vamos lá, gente. A gente vai falar um pouquinho aqui da parte de dados, né? Antes eu vou começar com um vídeo. Acho que quem já viu vai ver de novo. Peço desculpa, mas ele é contemporâneo. Acho que vale para ilustrar o momento. E acho que vale para ilustrar muito a provocação que a Fernanda trouxe. Assim. Acho que a ideia aqui é a gente falar um pouco de modelar a audiência, mas modelar a audiência com um novo mindset, né? Mudando um pouco a cabeça, a perspectiva, né? A cultura, ela de fato tá, cada agência tem a sua, né? A gente tem a nossa forma de seguir lá, a cultura influenciar ela, e a primeira forma é hackear aí e mudar a forma do modelo mental como a gente vem conduzindo essas audiências. Vou começar com o vídeo. Acho que aponta para cá. Everybody on the floor! This is a robbery! Don't move! Get down! Don't move! Get down and stay down! You move! Money! Money! Open the vault! Mr. Johnson? Eric Johnson? How does she know your name? I don't know. Your mobile app pinged us when you walked in. Looks like you were on our website and thinking about buying a house. You moving out, man? I need my space. You may think you can't afford a new home, but we have some amazing new rates. I could text them to you. Oh, those are fantastic. And Mr. Davis, Yeah, it's me. did you click on one of our emails about consolidating your student loans? Maybe. Oh, well, we can help you with that too. Hey, what are you doing? This is a robbery, remember? We gotta go! Come on! Can I lock those rates in on the app? Well, of course you can, sugar. Thanks. Cara, é bacana porque no final do dia é isso, né? É todos os dias, bilhões de sinais, bilhões, independente da plataforma que a gente esteja utilizando, se é Face, se é Insta, qualquer coisa do Google, Verizon, independente, não importa. Bilhões de sinais a gente deixa em todos os comportamentos. A pizza que a gente pede, o e-mail que a gente abre, toda a forma, o que a gente, quando a gente pratica o que a gente chama de conectividade digital, a gente está deixando bilhões de dados. E no final do dia, o que acontece com isso? A gente acaba se enganando, né? A gente acaba colocando um óculos ali e fica com aquela catarata e fica trabalhando da forma da mesmice e pescando no mesmo mar vermelho que todo mundo. Então, no final do dia, a gente até trouxe dois dados. Hoje, 39% das pessoas que têm intenção de compra de produtos, roupas infantis, não têm filhos. Né? Hoje, 40% dos hardcore games que de fato jogam e sem filhos são mulheres. Né? E muitas vezes você está bidando de um jeito mais clássico possível. Né? E no final do dia, o que isso está rolando? Está rolando porque a forma quando as pessoas dedicam em decidir por uma compra, ela acontece muito tempo antes. Né? Então, a Fernanda falou um pouco da história do, não faz propaganda, né? Faz o que as pessoas queiram, faz o que elas gostariam de dialogar. Né? Entende o momento. Antes de você decidir comprar por uma casa, você já deu like em alguma coisa, você já deixou algum comentário, você pediu uma dica, você tentou uma reforma. Então, quer dizer, as coisas são externadas muito antes de eu estar decidindo por uma marca, de eu estar decidindo por algum momento, né, ou um serviço no final do dia. E isso está acontecendo porque, de fato, a gente está cada vez mais digital. Isso é notório, está aí. TikTok está aí para mostrar que o que colocar nós vamos consumir localmente, o Brasil vai ser campeão, é isso aí. Mas no final do dia, é surpreendente a forma como a tecnologia consegue se humanizar cada vez mais e tentar ser cada vez mais propositivo e tentar achar um momento. E a real é o que nós estamos fazendo com essa informação. Como é que nós estamos trabalhando isso para tentar pautar os trabalhos, para tentar pautar as nossas conversas no nosso dia a dia e no nosso business dentro da agência. Né? E aí, para mim, traz um outro fato relevante, que é assim, do mesmo jeito que não é para fazer propaganda, como a Fernanda colocou, também não é a questão da programática. O que a gente está fazendo hoje em dia? A gente está tratando os dados de uma forma oportunista ou colocando as nossas marcas, os nossos projetos de uma forma oportuna? Né? Porque quando a gente trabalha de uma forma oportunista, o que está acontecendo é que a gente acaba recomendando em cima de algoritmo, e a gente acaba recomendando mais do mesmo. E no final do dia, quando a gente olha o lado oportuno, a gente olha o diálogo. Quer dizer, muitas vezes é você poder ver um filme da Nike que a gente viu aqui sem você falar da porra do produto. E você está falando e você está colocando de uma forma muito legal, porque a história te diz mais o que você precisa fazer e chegar.
E no final do dia, isso é relevante porque hoje, numa pesquisa da PricewaterhouseCoopers que eles fizeram, 59% dos entrevistados declaram que as marcas perderam a habilidade e a sensibilidade, de certa forma, de criar uma experiência mais humana. Então, tem que ser propaganda? Tem que ser um evento? Que é uma conversa? O que é que nós vamos criar? E no final do dia, que papel que isso tem? Que relevância isso tem no final do dia para o que a gente está criando e a gente está fazendo? Então, está se perdendo um pouco esse foco suficiente de criar essas relações. E essa relação, no final do dia, vem por uma grande relação de mudança mental. A gente fala muito hoje na convenção dentro de casa, dentro da TBWA, a gente acredita que tudo que é convenção é aquilo que te coloca numa vala comum. Tá? A convenção para a gente é o que te faz aquele insight momentâneo. Puta, então vai beber uma água, volta, porque ele vai ser vala comum, ele vai ser convenção. E quando a gente trabalha isso lá, rigorosamente você pensou na marca, você pensou numa comunicação, num PR, numa campanha, aí, daí então você foi pensar na adequação isso para o consumidor. E no final do dia o que a gente está discutindo é a mudança do modelo mental de você pensar o inverso. Né? No final do dia pensa no consumidor e que dados que isso está te trazendo. Qual é o insight? O que tem por trás disso daí? O que tem aí? Aí, no final do dia, a gente vai entender as experiências e essa relação toda com marca e tudo mais. Né? E a gente coloca isso porque, assim, é comum todas as empresas trabalharem as jornadas do seu tipo. Eu trouxe a jornada mais clássica que você digitar no Google, você vai encontrar esse cara, ou você digitar num Bing, whatever. Você vai achar isso aqui. E jornada, no final do dia, é sobre compra, é sobre envolvimento. Mas, cara, que etapa da jornada nós estamos falando? Da linha do vou resolver tudo, vou resolver sobre tudo, cara, você está resolvendo o quê? O que você está resolvendo? Que etapa dessa você está resolvendo? Qual a melhor comunicação que você está fazendo? Né? Qual a melhor forma criativa que você está fazendo para poder chegar lá? E essa relação toda ela é importante, porque antes da gente pensar em impactar as pessoas ou fazer elas sorrir com a publicidade, ou no final do dia converter, lembra que tem a conversação no meio do caminho, né? Tem uma coisa no meio do funil aí que a gente passa muito rápido às vezes, é o desdobramento, né, das criações que o criativo odeia, mas no final do dia tem um meio do caminho ali que é a conversação digital, que é o ponto de contato. Que hora que começa a história? Que hora que ela se desenrola? Que hora que ela termina? Qual a melhor forma de chegar ali? Né? Qual é o enriquecimento que você precisa ter para poder conversar de certa forma mais próxima ali? Qual é a linguagem? Qual é o contexto? Qual é o canal que a gente está trazendo? E aí a gente atribuir esse contato e rentabilizar essa conversa e trabalhar isso um pouco mais. Né? Então, quando a gente discute essa relação da conversação, a conversação hoje, ela obviamente pode ser uma campanha, pode ser uma influência, um site, o que quer que seja, mas, de novo, tem que ser curto, tem que ser longo, rigorosamente tem que ter o 1 minuto, tem que ter o 30, tem que ter o 60. Não tem mais forma, gente, a real é essa. Ontem eu estava discutindo aí com um grande veículo e falou, cara, de verdade, assim, eu entrei num problema agora que eu criei uma rentabilidade de mercado e que eu não consigo mais sair. Quer dizer, eu criei uma tabela, um coeficiente, eu já não sei mais. As rentabilidades que as marcas acham que têm, elas não têm. E é verdade, porque é folclore de mercado, a gente vai criando essa relação. Então, no final do dia, você pode beber de tudo isso, ou parte disso, ou de nada disso, porque você vai criar um formato novo, talvez é pôster, talvez é lambi-lambi, eu não sei, mas no final do dia, rigorosamente passa por linguagem, por contexto e por canal. Né? Passa exatamente por isso, da forma como a gente cria e como a gente desenvolve as nossas conversas. Dentro da TBWA, a gente acredita que não adianta só você ter a mensagem certa no lugar certo. Só que o oportunista faz isso. Né? O cara está procurando uma SUV, você vai lá, vai ter a SUV mais barata. Mas será que é SUV mesmo? Eu estou precisando de conforto, eu estou precisando de espaço. O que é que eu estou precisando? O que eu externei antes que você não entendeu e o que a gente não conversou? Né? Então, você tem que estar com a pessoa certa e no momento certo, mas não é só o micro momento certo. É com a conversa correta, é com o diálogo correto. Linguagem, contexto, canal. Né? Essa relação ela é muito importante para a gente poder desenvolver. E, no final do dia, isso aqui não é um papel do mídia. Né? Isso aqui é distribuição de comunicação criativa, como a Fernanda disse, para resolver todos os problemas. Então, assim, no final do dia, isso é meta nossa, é meta do grupo de negócio, é meta do criativo, é meta de todo mundo que está na sala. Porque no final do dia a gente vai resolver qualquer coisa? Ótimo. Como? Com qual desdobramento, com qual jornada? E aí a gente vai começar a entender o melhor momento para a gente poder chegar e, de fato, ter essas conversas e desdobrar, de certa forma, o que precisa. Né? Então, o que eu estou trazendo aqui é sobre uma transformação mental. Então, aqui, minha colega antes falou sobre a importância de não se fazer publicidade. Então, eu vou trazer uma outra provocação aqui, a importância da gente não distribuir da mesma forma ou terceirizar para os veículos o que é nosso. Estratégia se faz dentro de casa. Estratégia se faz dentro de casa. A curadoria da audiência se faz dentro de casa. Se vocês vieram aqui, no meu caso, com a expectativa de ver uma nova ferramenta de modelagem, desculpa, vou faltar com vocês, porque aqui é sobre modelo mental. Né? Deixa eu dar um gole aqui, que fodeu.
que é o seguinte, é sobre maturidade digital e ela passa por isso justamente porque a transformação digital e a maturidade digital elas não operam na mesma casa. Elas não operam na mesma casa por dois aspectos. Primeiro, porque quando a gente fala na transformação digital, muitas vezes ela já aconteceu ou ela está acontecendo nos nossos clientes, dentro da nossa empresa. Nós estamos vivendo isso, até agosto só se vai falar da Lei Geral de Proteção de Dados, nunca mais vai se falar tanto de base de dados, puta assunto chato, coisa com o advogado na sala, mas super necessário, porque no final do dia, a transformação digital é sobre tecnologia. Que software que você está contratando, ou que base de dados, que veículo que você comprou, que DBP você assinou lá, que no final do dia vai te colocar numa relação para você atuar de uma forma mais estratégica no digital. Desculpa, e aqui é um pouco de bostagem, porque no final do dia a gente está falando sobre a maturidade digital, que é sobre como que você vai fazer isso virar teu dia a dia. Como é que isso vira um processo dentro da tua empresa, para você profissional, para você construir essa relação colaborativa, da forma como você está trabalhando, e você passar a ter insights baseados em dados. Então, até quando a gente vai começar a trabalhar o retroplanejamento? Não é fácil. Isso aqui, todo dia a gente se pega muito lá dentro da empresa para fazer isso acontecer. A gente prega e vive uma relação colaborativa de ser uma marca que movimenta os clientes todos e os projetos em cima da velocidade da cultura, e a gente, às vezes, cai nos nossos mesmices ali, e a gente tenta quebrar isso, a gente volta, a gente tenta aprender com esses processos todos. Implementar essa maturidade digital ela não é fácil, porque ela envolve pessoas, ela envolve vícios, excesso de informação, tem muito relatório, tem muito processo, e sempre tem alguém que acha que sabe mais que alguém. E esse é um processo interessante e relevante, o papo pode não ser o mais sexy do mundo, mas ele precisa ser falado porque é o seguinte, de certa forma, acho que todo mundo que veio aqui nesse evento hoje veio porque tem uma vontade de se transformar, ou como profissional, ou olhar para dentro da sua organização, do seu cliente e tentar ver como que consegue fazer com que o seu trabalho seja de fato o mais relevante, o mais foda possível. Só que você só consegue fazer isso em grupo, gente, de verdade, você não vai conseguir fazer isso sozinho. E a maturidade digital, para que ela aconteça, ela requer que o cliente esteja na mesa, que você quebre os seus processos internos, que você reinvente a forma que você está trabalhando, para, de certa forma, quando você olhar a maturidade, você entender, ótimo, não é só sobre captação de dados. Legal, beleza, eu já tenho os dados, eu já tenho uma pendrive, ela é digital, eu estou captando tudo isso, mas como é que eu uso essa base? Como é que eu uso essa base, de certa forma, no momento onde eu tenho uma lei que começa em agosto agora, onde tudo que eu faço, de certa forma, está beirando o ilegal. Vai flertar com o ilegal. Hoje, qualquer audiência que a gente pegue de um veículo parceiro, por mais que ele tenha o direito sobre aquilo, é sobre a identificação pessoal de pessoas. Como é que você está trabalhando isso com os seus projetos, os seus clientes, para poder, de certa forma, ter a sua própria base de dados, ter a sua própria base de dados no momento e naquela jornada que está se conversando. E como é que você vai atribuir isso? Como é que você vai evoluir essa relação toda? Essa maturidade digital ela já está em prática. Para vocês terem uma ideia, hoje o próprio Google encomendou um estudo com a BCG que mostra que existem 4 tipos de empresas que trabalham base de dados hoje no Brasil. Tem as nascentes, que é o cara que, de certa forma, terceiriza 100% do problema, convida o veículo, usa as audiências de prateleira, as avançadas que existem, fazem os trabalhos e comunicam. Existem as emergentes, que têm sua própria lista de campanha, já começa a utilizar os seus históricos, chega lá para o criativo e fala, olha, foi muito bem aqui, ali sempre tem um cara do BI, muito bem posto, com uma boa dashboard, para explicar aqueles dados todos. Você tem as conectadas, que o cara já entendeu que o buraco é mais embaixo, ele já está investindo numa DMP, ou as de multimomento, que já entenderam que a criatividade ela é poderosa e tem que ser utilizada de forma estratégica. E o que não é, usa ferramenta e tecnologia para poder escalar e poder adequar o momento. São as famosas DCOs e tudo mais, e vai fazendo isso. Hoje, mais ou menos 60% do mercado brasileiro está estacionado no uso de base de dados em emergente. Putz, mas não é assim, né? Olha os meus clientes, está todo mundo moderno, a gente fala em DMP, a gente fala. De fato a gente fala, mas a gente pratica isso no dia a dia, a gente de fato está trabalhando. Está todo mundo ali em emergente porque está todo mundo viciado e terceirizou tudo isso só para as plataformas. E aí eu volto com aquele ponto daquela provocação. Quanto que isso está dentro de casa e o quanto que isso está sendo estratégico para o negócio para você discutir o seu modelo de trabalho. Essa relação toda faz com que as marcas que conseguem chegar no multimomento, elas conseguem ser mais rentáveis e, de certa forma, ter menor custo de mídia por 2 aspectos. Primeiro, porque elas, quando chegam nesse estágio de vida, elas no final do dia já não estão mais monitorando KPIs de mídia. Elas estão monitorando KPIs de negócio. A discussão é sobre negócio.
É sobre a gente poder vender mais carro, a gente poder melhorar aquele atributo, falar da crocância do chocolate, falar daquele atributo. E é por aqui que a coisa anda, e é por aqui que ela deveria ir. Então, o pensamento clássico que a gente olha, todo o desdobramento da campanha. Então, o criativo me traz a puta da big idea, depois a gente vê como é que desdobra lá, eu vejo com o veículo como é que a gente resolve. Passa muito por aquisição de dados, mas muito pouco a gente vem discutindo a relação da rentabilização e do relacionamento. Né? E quando a gente fala da rentabilização, é isso que eu já vinha falando. De que forma minhas campanhas podem ser mais contextuais? De que forma que os meus projetos podem ser mais contextuais? Para que a gente consiga ter uma melhor pertinência de conversa, que não seja só o impacto de mídia, e sim um olhar perene sobre todos os momentos que a gente está conversando e está impactando. E aí, que forma que a gente vai se relacionar com tudo isso? Né? Qual a forma que a gente vai desdobrar, que a gente vai, de certa forma, avançar um pouco mais a conversa? Né? Hoje, a gente vive esse momento da lei que eu estava falando. No final do dia, a LGBT ela vem com algumas provocações, vai ter muito advogado na mesa, porque no final do dia, o dado do teu RH importa, a forma como ele guarda os teus dados pessoais, tudo isso importa. Não é o papo mais bacana do mundo, mas ele existe. Mas eu acho que com relação à comunicação, nunca vai se falar tanto do que foi o Native Ads do passado, né? A comunicação contextual, a comunicação pensada em jornada do consumidor. Acho que essa é a grande buzzword do momento, é o que vai se falar para os próximos anos. E eu acho que a gente consegue ter um olhar diferente disso quando a gente começa a fazer dentro de casa. Dentro da Omnicom, esse processo começou há 4 anos. A gente entendeu que não adiantava só ser 3 agências de grupos criativos muito fortes, a TBWA, a DDB e a BBDO, e no final do dia ter uma máquina de dados que era a Analect e com a OMD, e no final do dia a gente tinha que fazer alguma coisa para aquilo. Então se criou um processo global, né, aí talvez venha a facilidade de ser global, porque você consegue mobilizar seus escritórios ao longo do mundo. A gente criou uma ferramenta global que ela desceu para os escritórios, e cada um aqui está descendo do seu jeito. Viu Baena por aí, na BBDO ele deve estar descendo de um jeito, se tiver amigos da África, do ABC também vai descer de outro, e eu na TBWA estou descendo de outro. Né? E lá nós temos a nossa ferramenta de Precision Marketing, é o Omni, mas no final do dia, o Omni, no meu caso, em TBWA, ele não foi feito só para o time de mídia. Ele foi feito para todas as áreas, porque no final do dia, o que a gente quer fazer com o Omni lá é trabalhar e influenciar todo o trabalho para entender os sinais dessas pessoas, entender quais são os tipos de jornada, e a gente entende que são mais que uma, e no final do dia, a gente entender como que a gente pode ser mais criativo em cada etapa da jornada. Como é que a criação consegue ser mais relevante e, obviamente, com medição, com tudo que os clientes gostam das pesquisas e como gostam, para a gente poder suportar um pouco mais essa relação. E aí, de novo, é ferramenta? Não, modelo mental. Hard choices, hard data. Não é mais sobre hipótese. Ele tem 25 a 35 anos, ele comeu chocolate ontem 3 vezes, ele veio, ele andou, ele passou por aquela rua. Ótimo, hipóteses. Isso é sobre hipóteses. Isso aí o TDI já nos contava, todos os institutos nos contam. É sobre hard data, é sobre o bottom-up. Quer dizer, legal. O cara que entrou lá no meu site e ficou 11 minutos, o que ele olhou? O que ele queria saber mais? Ele queria saber da crocância, ele queria saber do caramelo, que caramba que ele queria saber? Vamos entender esses sinais, é baseado nisso, isso é trigger, isso é briefing para o criativo desenvolver. Né? Então, de novo, é menos sobre o resultado do clique e mais sobre o resultado do hábito. Então, vira hoje para o teu BI lá dentro de casa e fala para ele, puta, animal, já entendi que clicou mais. Mas o que o cara estava procurando? Não vem no dashboard, não vem no relatório. E é isso que nós estamos tentando, todo dia tentar cavar mais e tentar caçar o trigger, porque no final do dia é ele que vai nos mostrar essa relação de sinais. E quando você entende esses sinais, você perfila a tua audiência melhor, você entende o contexto melhor da tua comunicação, a tua geolocalização, te juro que vai sair do raio dos 5 km. Vai sair. Porque a tua geolocalização não é sobre isso, é sobre como as pessoas se mobilizam. Tem gente que dirige 30 minutos para vir num ponto de venda. Por que o cara fez isso? Tem um hábito ali, vamos tentar entender. E aí o conteúdo vai ser o grande rei, que vai fazer essa conversa ser bacana e vai ser estimulante. E quando você tem esse olhar do hard data, você começa a entender que a tua base, quando você olhar a tua relação de atuação, ela passa a ser mais propositiva.
Hoje na TBWA, quando a gente fala de marketing, a gente já entra no caminho muito mais batedor de pênalti. Porque no final do dia a conversão a gente já sabe, ela está na ponta lá do funil, no final do dia a gente já sabe o que mobiliza e o que não mobiliza. O legal que é onde a gente vem tentando desprender cada vez mais tempo e discussão nos nossos trabalhos, é como que a gente consegue trabalhar melhor a relação do near marketing, que é entender que audiências e afinidades as pessoas têm, o que de fato elas estão gostando, o que de fato, qual é o lifestyle dela, quais são esses modelos mentais de audiência, e que o que, de certa forma, ele vem demandando, e isso vai fazer com que a gente trabalhe novas abordagens no feature marketing. Vou tentar tangibilizar isso. Né? No meu caso, com número, porque não consegui fazer um desenho melhor. Que é o seguinte, quando você fala no e-marketing, isso aqui é uma base de pessoas interessadas em adquirir um cartão de crédito. Eu tenho 7,6 milhões de pessoas, que é uma base normal de pessoas que estariam numa situação bidando um cartão e precisando fazer uma assinatura de novo cartão de crédito. Ótimo, vou fazer campanha para cá, vamos trazer o dinheiro para dentro de casa, vai resolver. No final do dia não é sobre isso. Quando eu começo a falar em e-marketing, pessoas que estão procurando adquirir um cartão de crédito, não porque elas estão procurando um cartão, mas porque elas estão em situações que a levariam a ter um cartão de crédito, porque ele está olhando uma viagem e ele poderia estar acumulando milhas, ou porque no final do dia, se foi impactado aí por uma Submarino da vida ou qualquer outra aqui numa Black Friday, sabia que poderia pagar melhor se tivesse o tal do raio do cartão, no final do dia já são 30 milhões de pessoas a mais. Você já está falando com mais possibilidade de gente do que você falaria, e rigorosamente não vai ser da mesma forma. Porque aquele filme ou aquele anúncio, ou seja Deus o que você está criando, que você fez ali para o e-marketing, não vai servir para o near marketing. E muito menos para o feature marketing, porque o cara nem sabe que é cartão, ou ele nem sabe que ele vai viajar, ele só está externando que ele quer sair de férias, porque ele já está cansadão e está estressado. Então, quando você começa a olhar a tua base de dados, que momento que a gente vai começar a falar e qual é a forma que a gente vai, de certa forma, montar a estratégia para atacar tudo isso, né? De que parte da audiência a gente está falando e como que a gente vai chegar. Então, obviamente que isso vai mostrar vários comportamentos de navegação, eu não vou chatear vocês com isso, mas no final do dia, o que está por trás disso, do modelo mental de você pensar em hard data e não hard choices, é você pensar que no mundo onde o algoritmo está te entregando cada vez mais do mesmo, ou te mostrando as mesmas coisas que você já gosta, a gente precisa se questionar. E se questionar se, de certa forma, a gente está trabalhando de um jeito mais férreo possível com os nossos parceiros, os nossos veículos. Se a gente está, de fato, se desdobrando em tentar brifá-los para poder ter um diálogo em cima de audiências com a equipe criativas e tudo mais. Isso aqui é um pouco do que vem acontecendo. Quer dizer, você assiste uma matéria e, na sequência, já estão, no caso do Bolsonaro, e já tem sugerindo Sérgio Moro, Flávio. Quer dizer, o algoritmo entende que você assistiu aquilo, você só quer aquilo. Né? E no final do dia você vai consumindo mais e mais e mais daquilo. Os algoritmos são assim. E a nossa provocação aqui hoje é sobre como romper esses modelos mentais de audiência e cancelar o algoritmo, cara. Cancela. Catos, você é um mídia, você é um cara de negócio, questiona. Se vier primeiro, é convenção, de verdade. Questiona e cancela. Hoje foi até uma felicidade, eu passei na agência por um outro motivo, e de manhã eu estava conversando com a Renata da Estratégia, que escreveu um artigo sobre isso essa semana, sobre cancelamento de algoritmo, e é uma coisa que a gente vem discutindo muito forte dentro da agência, e a gente vem imprimindo isso nos trabalhos, e hoje ela me falou, cara, puta, que legal, hoje um dicionário Macquarie, definiu que cancelar o algoritmo é a buzzword de 2020. Eu falei, puta, é isso. Porque é legal quando isso acontece, porque isso no comportamento da cultura que a Fernanda estava falando hoje quando uma celebridade que eu gosto se comporta mal, eu cancelo ela. Como a celebridade ela não age como eu gostaria, eu cancelo ela. E por que caramba você está fazendo a segmentação de mídia da mesma forma? Cancela o mídia, caramba. Cancela o algoritmo, cancela a forma mental que a gente está trabalhando. Porque no final do dia, a gente está expandindo as audiências hoje pela diferença ou pela semelhança? Qual é a relação que nós estamos discutindo aqui? E pela semelhança de certa forma, a vala comum que vai te colocar ali no mais do mesmo, e a diferença não. A diferença é o Blue Ocean. É o que vai fazer você entender, putz, legal, existe um feature passion points para todo mundo. Rigorosamente, as pessoas acabam consumindo 4 assuntos ao mesmo tempo. Você está em love com tênis, você vai estar com a música, você vai estar... A cultura te leva a 4 assuntos ao mesmo tempo. Mas aqui é vala comum. Quais são os feature passion points que são assuntos marginais, que também fazem parte daquele cotidiano, que te levariam para um assunto próximo e que você poderia trazer isso para o centro e ser tão relevante quanto? Dentro de casa a gente desenvolveu essa metodologia dos Feature Passion Points, porque o que você mais vê hoje em briefing não, porque os Passion Points do cliente é isso. Animal, adorei, estou apaixonado junto, mas
vala comum, é core, vai bidar, vai ter, tua comunicação vai estar lá também. Mas, cara, que assunto marginal está rolando que a gente não está olhando e que poderia estar influenciando uma música, poderia estar influenciando uma foto, uma linguagem, uma gíria, um contexto. Isso influencia a comunicação, gente. Esse sinal o cara está nos dando, né? Então, assim, esse achado da conversa é muito rico, porque no final do dia, quando a gente olhar um influenciador X que fale de games, ele também fala de sneaker. Talvez está no mesmo endereço, só que você vai falar de uma outra coisa e você vai ativar um outro lado da audiência e vai ser mais legal quanto, né? O influencer da cultura pop hoje, ele, de certa forma, ela fala da cultura pop, mas ele também fala de qualidade de vida, né? Esse cara também fica estressado, também faz yoga, e ele leva isso para a audiência dele, né? Então, quer dizer, é muito legal, oportuna aquela história do sexo que você colocou, porque no final do dia as pessoas falam, e elas estão externando o momento que elas estão. Certamente ela não faria um vídeo daquilo. Mas quando ela vê uma comunicação que conversou com ela de um jeito diferente que não publicidade, ela vai falar sobre aquilo. Esse é um puto exemplo de um assunto marginal que vem para o centro da conversa e ele passa a aderir independente do editorial que você fale. Você pode ser um puta cara de carro lá. Tá trepando mal em casa, você vai falar do assunto, você vai postar. É isso. Pô, foi legal, me chamou para isso, né? Então, o que a gente está pregando aqui vamos mudar um pouco esse modelo mental, né? Vamos tentar ser especialista em consumidor, não dono de dados. E num ano onde a lei vai nos levar para papos cada vez mais chatos, te garanto que mais chato que o meu, porque vai ter advogado na mesa, mas no final do dia, todos esses papos são sobre como lidar com os dados como eles são hoje. O papo é outro, gente. Como é que eu olho os dados além da hipótese? Como é que eu olho isso relacionado aos sinais que esse consumidor está me dando? E como que eu descentralizo esse uso dentro da agência para que isso possa me fazer um plano de mídia melhor, possa me influenciar uma relação de criação de uma forma melhor, um social, um planejamento estratégico ou nada, só simplesmente dividir isso com o cliente porque é um modelo mental. A gente acredita muito nisso. Eu tive a oportunidade de estar nos summits, nas aulas do GA, né, em discussão. Fiquei até muito feliz, porque foi até muito tarde, o time ficou. E a gente pôde discutir isso mais a fundo, porque no final do dia, é isso que está em pauta em todas as empresas e todas as agências. Dentro da TBWA, a gente está tentando e errando todos os dias, imagino que vocês também. Então, bem-vindos ao clube. Mas acho que o grande recado aqui vamos cancelar o algoritmo e mudar as segmentações. Não terceirizem mais os veículos, o que é nosso, e vamos tentar fazer isso dentro de casa de um jeito mais propositivo. Muito obrigado.